Vamos nos colocar de pé, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Pode chamar, amor. Chama direitinho. Vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós, completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois o já não separa mais, é a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como até o céu. Tua misericórdia, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena, Senhor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego
tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Diga a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu
toda ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pois em meio às nossas dificuldades, aos nossos erros e falhas, o Senhor ainda recebe as nossas adorações, os nossos louvores, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, nos dá um coração igual ao Teu, nos ensina, Pai, a amar o nosso irmão, a
sempre estar olhando com os teus olhos e também a perdoar, Senhor Deus, assim como tens nos perdoado, Pai. Dessa forma, Pai, nós seremos igual ao seu Filho Jesus. Seremos conforme a sua imagem e semelhança, Pai. Conduza-nos, ó Pai, agora no momento da palavra. Usa o teu servo, Senhor Deus. Esconde o teu servo atrás da cruz e que somente brilhe o Senhor, ó Pai. Que nós possamos escutar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã, Pai. Nós estamos aqui, Pai, e pedimos, Senhor Deus, toma a nossa atenção, fica conosco, fala conosco, nos exorta, nos ensina e nos edifica para a honra e glória do seu nome, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Sérgio? Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos assistem online. Que Deus nos abençoe com a sua infinita graça, cada um de nós, nesta manhã. Antes de nós prosseguirmos na leitura do texto bíblico desta manhã, vamos nos colocar diante do Senhor, buscando a direção dEle. Eterno Deus e nosso Pai Celestial, nós te somos gratos, ó Deus, por nos acolher na Tua presença, por usar de bondade e misericórdia, Senhor Deus, em cada momento do nosso viver, ó Deus. Ó Deus eterno, que nesta hora, ao abrirmos as Escrituras, Senhor Deus, e lermos e meditarmos na Tua Palavra, o Senhor possa estar falando conosco, nos encorajando, Senhor Deus, para uma vida consagrada, uma vida dedicada a Ti, Senhor Deus. Bondoso Deus e Pai, toma este Teu servo, esconde, Senhor Deus, a sombra da cruz, para que nós possamos ver, Senhor, somente a glória de Cristo Jesus nesta hora. Firma-nos no Teu caminho, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 a 4. E vamos pensar juntos, vamos meditar juntos nesta manhã sobre uma luta interior que nós temos. Eu vou ler na versão NVT, que é uma versão contemporânea. Irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos a recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, e outro diz, eu sigo a Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Nós temos a grata e abençoada oportunidade de aprender o que a igreja é, através dos estudos que o pastor Jorge está ministrando dominicalmente. O que é igreja? Quando nós lemos a carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, lá menciona algumas coisas interessantes, né? Povo escolhido,
reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Podemos dizer que a igreja é uma reunião de pessoas que foram escolhidas, chamadas e separadas do mundo por Deus, para agradá-lo e servi-lo. E quando nós olhamos para o livro de Atos, lá no início, do livro de Atos, no capítulo 2, nos versos 41 e 47, nós encontramos características daquela igreja, a igreja primitiva como nós conhecemos. Características que são essenciais para nós nos dias de hoje. Né? E quais são essas características, né? É muito interessante quando nós pensamos, gastamos tempo meditando e estudando a palavra de Deus, né? No versículo 42 no versículo 41 do capítulo 2, lá de Atos, diz assim: os que aceitaram a palavra foram batizadas. Tá? As pessoas eram convertidas a Cristo. Tá? E quando nós olhamos para a igreja da atualidade, vamos falar isso de uma maneira geral, para não apontar esse ou aquele, né? De uma maneira geral, a igreja de hoje é uma igreja que está secularizando ou secularizada, está copiando os costumes do mundo. Atos 2:42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. As pessoas eram convertidas a Cristo Jesus. E como é a igreja na atualidade? A igreja na atualidade vive uma superficialidade do conhecimento da Bíblia e também na vida cristã. Atos 2:44 diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. As pessoas eram unidas. E na atualidade, falta de comprometimento na igreja ou entre as pessoas. E nos versos finais, 46 e 47 de Atos 2, diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. As pessoas eram consistentes. Por consistentes, vamos entender pessoas que eram firmes e perseverantes. E na igreja da atualidade, sempre existe a desculpa da falta de tempo, indisposição por diversas formas, e uma baixa qualidade espiritual e teológica. Mas o verso 47 de Atos 2 termina com as seguintes palavras: desfrutando a simpatia de todo o povo. Todas aquelas pessoas que converteram a Cristo, que eram obedientes à palavra, que eram unidas, eram consistentes, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Então, Atos 47 termina dizendo: desfrutando a simpatia de todo o povo, e cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E a grande questão é a seguinte: sentimos nós satisfeitos se estamos confortáveis com as programações da igreja, enquanto pouco impacto nós causamos na comunidade? Nós precisamos fazer o que os discípulos de Jesus, seguidores de Cristo Jesus, fizeram lá no início, que está descrito no livro de Atos. Nós precisamos orar fervorosamente, suplicando pelo mover do Espírito de Deus. É isso que nós precisamos.
Precisamos do mover do Espírito em nossas vidas, assim como aquelas pessoas fizeram lá no passado, até que do alto foram revestidos de poder para testemunhar. 2 semanas, mais ou menos 2 semanas atrás, eu sempre vou dormir mais ou menos meia-noite, por aí. E cansado já, com bastante sono, meus olhos já fechando. Às vezes eu estou assistindo a TV, eu falo, não era esse filme que eu estava assistindo, né? Já tinha mudado o filme, já passou, entrou no outro filme e já, dormi. E pesado, com sono bastante cansado, já também com os olhos já fechando, entrei debaixo do cobertor, me acomodei. De repente, veio um pensamento. O que é ter a mente de Cristo? Nós ouvimos essa mensagem, né? Aí eu pensei, outro pensamento assim, o meu viver reflete a mente de Cristo? Quando eu oro, as minhas orações são agradáveis na presença de Deus, como as orações de Jesus foram agradáveis na presença de Deus. As minhas atitudes diante de Deus e diante das pessoas que estão à minha volta são como as atitudes de Jesus. E de repente o sono sumiu. E fiquei divagando, pensando em muitas coisas. E quando eu não consigo dormir, eu faço oração, eu oro. Lá na cama mesmo, oração. Não sei quando, simplesmente apaguei, no meio da oração. Eu sinto grato, eu fico contente, porque Deus sonda o meu coração. E ainda hoje Ele me incomoda com algumas coisas para que eu dependa dEle. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que significa para você ter a mente de Cristo? No Novo Testamento, existem várias palavras com significado de mente. Pode significar sentimento, pode significar entendimento. Outras vezes, adquire o significado, maneira ou forma de pensar, disposição ou atitude. Também pode ter um sentido de estar disposto mentalmente a ir numa determinada direção. O que a palavra de Deus nos ensina, que depois da conversão, ou seja, depois que nós nos tornamos, somos feitos uma nova criatura em Cristo, deve ocorrer uma mudança de mente, ter novos pensamentos, novos ideais, ter uma cosmovisão cristã. Cosmovisão é a maneira como nós vemos o mundo que nos cerca, né? Então, como cristão, nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. Lá em Efésios capítulo 4, verso 23, nós encontramos o seguinte: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Infelizmente, muitos vivem como vivia a igreja em Corinto, até ser confrontado por Paulo. É certo que o Espírito de Deus, ele atua em nossas vidas. Como nós temos estudado na carta de 1 Coríntios capítulo 2. Mas
O fato de o Espírito de Deus trabalhar dentro das nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, a renovação dos nossos pensamentos, da nossa mente ou das atitudes, não significa que ela vem automaticamente. Já que o Espírito trabalha, então eu não preciso fazer nada. Não, não é bem assim. Nós precisamos desejar isso. Precisamos buscar isso. E precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas. Uma vez certo pastor falou um negócio engraçado. Ele fala assim: Deus guarda a nossa vida, Deus guia a nossa vida. Então eu posso pegar o meu carro, pegar a Anhanguera e dirigir do jeito que eu posso acelerar à vontade. Deus está cuidando da minha vida, então nada vai acontecer. Se você descuida, você deixa de ser um bom motorista, acidente vai acontecer. Ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa ter pensamentos, atitudes como se Cristo estivesse em nosso lugar. Existe um livro muito interessante, muito antigo, Em Seus Passos, que faria Jesus. É um livro cujo texto dá uma sacudida e levanta muita poeira na nossa vida. Ter a mente de Cristo significa o ajustamento da nossa visão moral, da nossa visão espiritual, a nossa maneira de pensar a mente de Deus. Para que o resultado transformador surja em nossas vidas. Por isso é necessário a obediência à palavra de Deus e a manutenção da nossa comunhão com Deus. Ter a mente de Cristo significa ainda que nós compreendemos, nós compartilhamos a perspectiva de Jesus Cristo sobre humildade, sobre obediência. Lá em Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus Cristo foi fiel a Deus, adquiriu a forma humana e foi fiel a Deus até a morte. Às vezes eu penso assim, se a minha vida estiver em risco, será que eu vou negar Jesus ou eu vou dizer eu sou cristão? Ter a mente de Cristo significa ter compaixão, como Jesus teve compaixão quando olhava a multidão. Uma multidão que estava confusa, sem saber o que fazer da vida. Uma multidão que estava desamparada. Será que nós temos compaixão realmente pelas pessoas? Ter a mente de Cristo significa depender de Deus. Jesus Cristo, Ele passava tempo em oração. E quanto tempo nós gastamos em oração? Às vezes eu paro e penso assim, puxa, eu estou simplesmente orando por algumas coisas. Mas será que eu estou realmente orando de maneira que agrada a Deus? Naquele momento que eu estava tentando dormir e os pensamentos estavam aflorando na minha mente, eu pensei, as minhas orações são realmente conforme a vontade de Deus? Para o cristão, a mente humana, ela é o maior campo de batalha existencial que tem repercussão na vida espiritual. O apóstolo Paulo traz o seu testemunho pessoal dessa luta que ele experimenta ou experimentou em sua vida. E nós encontramos isso em Romanos 7, 22 a 25. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há uma outra lei dentro de mim,
que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece em mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus. Mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Paulo, ele cresceu estudando religião, estudando as Escrituras. Era um fariseu. Né? E como um fariseu devoto que ele foi, Paulo sabe exatamente o que é viver pela força de vontade. Não dá certo. Ele tentou viver as Escrituras com a sua própria capacidade e não deu certo. E o mesmo acontece conosco se nós procurarmos viver a vida cristã pela nossa força de vontade. Mas o testemunho que Paulo nos deixa é um testemunho encorajador. Ele diz o seguinte: graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que essa sua natureza humana pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E por causa dessa luta interior que Paulo trava, quando ele olha para a igreja que está em Corinto, ele entende o que as pessoas estão passando. Entende o drama das pessoas. Entende a situação que se encontram as pessoas. Eu vou ler novamente o texto que nós lemos. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos a recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados pela sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, e outro diz, eu sigo a Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Um dos problemas antigos existentes na igreja é a predileção, ou preferência, ou favoritismo pelos líderes. Exatamente o que ocorria na igreja em Corinto. No linguajar contemporâneo, diríamos que na igreja de Corinto tinha vários fã-clubes. Fã-clube de Paulo, fã-clube de Apolo, fã-clube de Pedro e fã-clube de Cristo. E problema desse tipo que acontecia na igreja em Corinto demonstra não só a existência de um problema de relações humanas, mas algo muito mais sério e errado na relação da igreja com Deus. A igreja em Corinto começou com a pregação do Evangelho por Paulo. E era importante que a igreja entrasse em Corinto. Mas quando nós começamos a ler a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber algo desastroso. A igreja entrou em Corinto, mas com o decorrer do tempo, Corinto foi entrando na igreja. Permito-me usar uma ilustração interessante que eu achei num livro de estudos bíblicos. E que talvez nos ajude a entender isso.
Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar no navio. Eu tive algumas vezes, por causa do meu trabalho, a oportunidade de entrar num navio, não um navio de passeio, passageiros, mas num navio cargueiro. É enorme, é monstruoso. Você entra no porão do navio, aquilo é enorme. Esta sala aqui caberia tranquilamente dentro de um porão daquilo com bastante folga. E você olha para cima, equivale a um prédio de vários andares, é muito grande. Então, a ilustração é a seguinte: é muito bacana ver um navio sair do estaleiro e descer para a água, descer para o mar. E ver flutuando, né? É impressionante. Eu ficava pensando, como é que um monstro daquele tamanho flutua, né? Enche de carga e flutua, né? Mas quando a água do mar entrar no navio, a coisa é trágica. Eu fico imaginando um volume de água enorme entrando num navio com o Sérgio dentro daquele porão ali. A pressão externa no casco do navio é muito grande. Qualquer buraco naquele casco vai inundar o navio em pouco tempo. E ela afunda. É assim que estava a igreja em Corinto. Com o passar do tempo, as pessoas, em vez de amadurecerem, de crescerem, elas foram reproduzindo novamente as coisas que eles viviam quando estavam sem Cristo. Costumes comuns da cidade de Corinto começaram a penetrar ou aflorar novamente na igreja. O que isso nos ensina é que nós não devemos permitir, como cristãos, que o mundo, o sistema que é contrário à vontade de Deus, entre dentro da nossa vida. Nós encontramos no texto bíblico que divisões, inveja, discussão, discórdia entre os cristãos entraram na igreja de Corinto, ou afloraram novamente na igreja de Corinto. Todas essas coisas são sinais de carnalidade. E Paulo aponta isso. Paulo foi extremamente severo. Quando a gente lê a versão NVT, a gente fala assim, a natureza humana, vocês agem como pessoas do mundo, que não conhecem Deus. Parece ser muito macio, muito soft. Mas Paulo usa termos pesados para falar com aquela igreja. Duros. Pertencem a este mundo, controlados por sua natureza humana, como as pessoas do mundo. São paráfrases que a versão da... Paráfrase da palavra carnal que Paulo usa e que nós encontramos na versão NVT e talvez em outras versões. Mas a maneira como Paulo trata esse assunto tão sério, nós vemos a manifestação de um coração preocupado. Paulo olha aquela igreja em Corinto, vê aquela situação, tudo aquilo acontecendo, ele fica preocupado. Mas também, o que Paulo faz, o que Paulo diz, demonstra um coração amoroso e um coração corajoso. A atitude que Paulo toma demonstra o cuidado pastoral de um servo fiel de Deus para com aquela igreja. A versão Almeida antiga, Antiga, a própria NVI, ela usa o termo
carnal. A palavra carnal. Né? E uma pergunta surge quando nós estudamos o texto bíblico. Existe cristão carnal? Já pensaram nisso? Alguns estudiosos defendem que o termo cristão carnal é um termo que deve ser rejeitado, porque é algo que a Bíblia não reconhece em lugar algum. Há um debate interessante, né? Há um debate significativo sobre a possibilidade de existir o cristão carnal. Algumas pessoas, né, desses estudiosos, dizem que se trata de uma contradição de termos. Né? Na realidade, o que Paulo estava procurando dizer, ele estava se referindo àquelas pessoas que ainda não aceitaram Cristo. No entanto, se nós lermos com atenção a carta de Paulo, quando ele se dirige à igreja em Corinto, ele usa as palavras irmãos, meus irmãos. Ele usa criancinhas em Cristo. Como esses termos, irmãos, criancinhas em Cristo, poderia ser aplicado às pessoas que não são cristãs? E os estudiosos, né, eles dizem, na realidade, dizem assim: existem diversos níveis de maturidade entre os cristãos. E todos que estão em Cristo devem constantemente, ou precisam constantemente, prosseguir na direção da perfeição, ou seja, da maturidade. E se baseiam no que Paulo disse: não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Você já se imaginou se o apóstolo Paulo pudesse aparecer aqui em nossa frente, olhasse para o Sérgio e disse assim: Sérgio, você é uma criançola. Assim iria doer. Os bebês são encantadores e meigos, né? Os pais que digam isso, né, quando olham para os seus filhos. Mas eu acredito, entretanto, que será um motivo de grande preocupação, uma preocupação enorme, se aquele bebê tão meigo, tão encantador, ele não largasse a mamadeira e não se desenvolvessem, fossem eternos bebês. Os pais ficariam muito preocupados, muito. Depois de muito tempo de vida cristã e depois de ler algumas vezes a Bíblia de capa a capa, eu certo dia deparei com um versículo bíblico que me fez... Nossa, foi um choque. Fiquei tremendamente envergonhado. Eu vou dizer para vocês onde é que está esse texto. Ela se encontra em Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14. E esses versos continuam ainda tocando o meu coração nos dias de hoje. Por isso, nas minhas orações, eu procuro sempre lembrar, pedir a Deus, insistir diante de Deus, que levante pessoas na igreja, dentro da Imelcamp, pessoas dispostas a servir o Senhor, ensinando, ministrando a palavra, exercendo qualquer outro ministério,
usando os dons dados por Deus. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Como eu disse, esse texto bíblico ainda me incomoda, ainda mexe comigo. E espero também que esta passagem bíblica incentive e motive cada um de vocês, como tem motivado a mim, para que prossigam no aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus, para poder ensinar a outras pessoas. Vamos tentar entender a palavra, o termo carnal usado na Bíblia, que Paulo usou. Eu, como sou curioso, eu abro a minha Bíblia, a minha versão preferida é a Almeida Renovada e Atualizada, mas eu leio também a versão transformadora, leio também a versão NVI, comparo algumas versões, procuro a Bíblia em japonês, e tento comparar os textos. Paulo usa um termo nesses 4 versículos iniciais que nós lemos, Paulo usa um termo, uma palavra carnal. E no grego existem 2 palavras que Paulo utiliza, Uma está no versículo, aliás, aparece nos 4 versículos na versão Almeida, mas outras vezes o versículo 2 na versão transformadora não menciona isso, Mas todas as Bíblias, todas as versões mencionam a mesma palavra de Paulo, Paulo usa a palavra sarkinos no versículo 1. E no versículo 3 e 4, vamos usar a versão NVT, então vamos usar essa palavra, aparece no versos 3 e 4, a palavra sarkikos, que Paulo usou. Essas 2 palavras são adjetivos oriundos da palavra sarkis, que significa carne. Sarkis se refere à carne, a carne que nós temos, Debaixo da pele tem a nossa carne. A Bíblia diz que isso é sarkis. Carne de aves também é sarkis. Mas sarkis também, no grego, significa corpo, significa também natureza humana, com suas fragilidades morais e suas paixões, e também significa ser humano. Então, dependendo do contexto bíblico, a palavra sarkis tem sentidos diferentes, mas significa carne, corpo, ser humano, natureza humana. Por exemplo, em João capítulo 1, verso 14, um verso conhecido, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra carne é sarkis. Significa que Jesus, o verbo, atribuiu a si mesmo uma natureza humana. Mas, dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, a palavra sarkis, carne, também se refere à natureza decaída do homem.
Natureza decaída, vocês lembram, né? Estudamos lá em Gênesis, que Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus, e a atitude de Adão e Eva, a atitude que Adão e Eva demonstraram, praticando o que eles praticaram, foi: Deus, nós não precisamos do Senhor, nós vamos viver a nossa vida. Aí começou o desastre da humanidade. E se nós olharmos a história da humanidade, depois da queda de Adão e Eva, foi morte, homicídio, foi querer se igualar a Deus, guerra, doenças, e foi surgindo um monte de coisa que envolve o ser humano. Por isso, Sarkis, na Bíblia, no Novo Testamento, descreve que a corrupção não está limitada apenas ao corpo físico, mas ao ser humano como um todo. Creio que vocês lembram quando Jesus disse para as pessoas, né, que estavam seguindo a Ele: do coração é que procedem, do coração é que vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. Mateus 15:19. Tudo isso é a natureza terrena do homem sem a influência divina. Portanto, quando não existe a influência divina, o homem peca, faz oposição a Deus. É a mente contaminada. É uma mente que não quer Deus em seus pensamentos. É uma mente que não é guiada pelo Espírito de Deus. Dito isto, Paulo usa uma palavra lá no versículo 1, sarkinos, carnal. Na NVT está assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. No grego seria mais ou menos assim, né? Tradução que o Sérgio fez, né? Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como a sarkinos, como carnais, ou fossem criancinhas em Cristo. Algumas versões, alguns textos antigos, né, da carta de Paulo, né, no versículo 1 usa a palavra sarkinos, como nós estamos vendo. Porque Paulo escreve como criancinhas em Cristo. Mas a Bíblia grega atual, né, tive curiosidade de ver a Bíblia grega atual, né, e o Google nesse ponto ajuda bastante, porque você escreve em grego, pega o texto em grego, coloca como tradutor, aparece no alfabeto latino exatamente o que está escrito ali. Né? E lá a Bíblia grega atual usa a palavra sarkikos, que nós vamos ver. A palavra sarkinos, né, tem o sentido de como se fosse enraizada na carne. Como se fosse enraizada na carne. Como Paulo acrescenta, como criancinhas em Cristo, nós podemos entender que a igreja em Corinto era constituída de pessoas que nasceram de novo. Mas viviam oprimidos pela carne, pelos sarx. Isto é, viviam oprimidas pelo eu decaído, pela natureza distorcida, pela natureza egocêntrica. Dá para entender porque as pessoas dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Podemos ainda dizer que sarkinos, né, carne, carnal, representa o eu do crente, dividido e oscilando entre um lado e o outro, né? Dividido entre o fato de pertencerem a Cristo, mas também pertencerem a este mundo. Eu fico pensando se dá para a gente viver a vida cristã, um pé na vida cristã e outro pé no mundo, né? Vai ser um desastre. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: o crente que está inclinado a seguir o caminho do mundo
isto é, o crente sarquinos, não consegue crescer espiritualmente e continuam como crianças em Cristo. Vamos ver uma outra palavra que Paulo usa na sua carta. Na versão NVT aparece nos versos 3 e 4. Né? Na versão Almeida aparece no verso 2, 3 e 4. Né? Devido à formação, a constituição da frase, como é feita. Né? Sarkikos. Sarkikos é uma acusação muito mais forte do que sarkinos. Sarkikos representa a aparência, o comportamento, as características da natureza humana decaída, principalmente focada nos desejos humanos. E a Bíblia é fantástica, né? Eu fico maravilhado, né, ao abrir a Escritura. Desejos humanos, né? O que são os desejos humanos, né? Quando a pessoa não tem Deus, o desejo humano é terrível, né? E Paulo lista isso aí, né? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, encontramos a menção dos desejos humanos. Diz assim o texto bíblico: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, né? Olha como a Bíblia é fantástica. Se nós seguimos os desejos humanos, o resultado é extremamente claro. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, né? Tem uma lista enorme. Quando o cristão que poderia ou deveria viver uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, mas vive como as pessoas sem Deus, essa pessoa é carnal, sarkikos. É isso que Paulo está dizendo para a igreja em Corinto. Vocês são sarkikos, porque há ciúmes, contendas e vivem com pessoas do mundo. Mas no versículo 4, o que Paulo está dizendo para aquela igreja, para as pessoas daquela igreja. Paulo está focando, não está focando em determinada pessoa, está focando a igreja, né? Quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, e o outro diz, eu sigo a Apolo, vocês são sarkikos, vocês são carnais. São palavras bastante duras, né, que Paulo dirige àquela igreja. Às vezes assim, nós precisamos de uma boa sacudida para acordar, né, para viver. Puxa, eu tenho que viver para Cristo. Como eu mencionei antes, na maneira como Paulo trata o fato tão sério que ocorre naquela igreja, ainda que ele diga palavras duras, talvez ásperas, terríveis, nós vemos a manifestação de um coração preocupado. Um coração preocupado, mas também amoroso e também corajoso. Paulo sabia que tinha que enfrentar aquela situação, tinha que corrigir aquela situação. Creio que Paulo foi muito corajoso. Mas também a atitude de Paulo demonstra o cuidado pastoral de um servo fiel de Deus pelas pessoas daquela igreja, que um dia acolheram a mensagem do Evangelho, acolheram a mensagem da cruz. Paulo dirige palavras duras, difíceis
de serem assimiladas talvez, mas para que as pessoas olhem para a direção certa, façam aquilo que é correto diante de Deus, se desenvolvam, se tornem cristãos movidos pelo Espírito de Deus. A luta dos cristãos da igreja em Corinto é também a igreja que nós enfrentamos. Muitas vezes nós olhamos o texto bíblico e falamos, isso aconteceu há quase 2000 anos atrás, não tem nada a ver comigo. Mas a luta da igreja, dos cristãos em Corinto, é a luta que nós também enfrentamos. E todo cristão que quer viver dirigido pelo Espírito de Deus, sabe o que é lutar para não ser controlado pela sua natureza humana, pela sua carne. Certa vez alguém me disse, Sérgio, se você não tem problema na sua vida cristã, você não é um cristão. Doeu muito. Todo cristão verdadeiro enfrenta uma luta interna. Por que digo isto? Gálatas 5:17 diz o seguinte: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. A carta de Gálatas, o final dela leva a gente a repensar como nós estamos vivendo diante de Jesus. Mas eu quero terminar a mensagem desta manhã, que já ficou bastante longa, com as palavras ditas por Jesus naquela última noite, lá no jardim do Getsemane, para Pedro. Vigiem. Jesus tinha levado os seus discípulos, menos Judas, para o Getsemane. Ele queria orar, porque o tempo final estava já às portas, iminente. E ele pega Pedro, João e Tiago, afasta-se um pouquinho com ele e diz, estejam orando comigo, vigiem em oração. E os discípulos, os três, dormiram. Jesus fala para Pedro, vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Eu deixo para vocês pensarem por que Jesus disse essas palavras para Pedro. O que nós podemos aprender de tudo que o texto bíblico nos ensina? Lembra que eu mencionei que uma noite eu tentei dormir e apareceu um pensamento, o que é ter a mente de Cristo? Estava orando. Eu estava orando, pensando comigo mesmo. E uma coisa que veio à minha mente foi, Deus não pode responder à minha oração se o que eu estou pedindo é algo para satisfazer meu ego. Deus não pode dar-nos coisas que contribuam para o crescimento do nosso egoísmo. Deus não violará o princípio da justiça. Um parênteses. O princípio da justiça é o seguinte. Deus é um ser moral por excelência. Perfeito em tudo que Ele faz. Então, quando olhamos para Deus, Ele é absolutamente santo, absolutamente reto, absolutamente justo. Não existe
parcialidade. Deus é totalmente imparcial no seu julgamento. É um princípio, né? Isso é denominado princípio de justiça. Então, Deus não violará o princípio da justiça para permitir que ignoremos a nossa responsabilidade para com Ele. Nós somos salvos com uma finalidade. E não podemos dizer, eu não quero fazer isso. Não pode haver desculpa para o fracasso se nós persistirmos em não cumprir a sua vontade revelada. A mensagem de Paulo para a igreja de Corinto foi no início do capítulo 3 foi pesado, né? Foi algo bastante chocante. Mas Paulo fez isso para endireitar aquela igreja. E muitas vezes nós deparamos com situações em que nós precisamos mudar o rumo da nossa vida. Ou eu sigo realmente a Cristo, ou eu não sigo a Cristo, não tem meio termo. Ou eu sou cristão ou não sou cristão, não tem como ficar em cima do muro. Por isso, nós precisamos aprender com a palavra revelada de Deus, né? E podemos contar com isso sempre com a graça, misericórdia do nosso Deus, com a ajuda de Deus, né? Cristo nos salvou, Deus nos salvou para uma finalidade, né? Existimos para a glória de Deus, né? E podemos continuar servindo a Cristo Jesus, dirigido pelo Espírito de Deus, fortalecido pelo Espírito de Deus. E que Deus assim nos ajude a viver, né? A carta de Paulo, né, à igreja de Corinto foi pesada, né? Mas se nós lemos a segunda carta, a igreja mudou, né? E que tudo aquilo que a igreja passou, a igreja de Corinto passou, também nos ensine a vivermos uma vida que agrade ao nosso Deus, né? E que nós possamos realmente amar a Deus de coração, amar as pessoas, viver pela fé, compartilhar o evangelho que nós um dia abraçamos, essa mensagem da cruz, para que as pessoas possam também experimentar desta gloriosa vida, que é a vida em Cristo, dirigida pelo Espírito de Deus. Vamos orar. Deus eterno e santo, nós te agradecemos pela tua preciosa palavra, que através dela, Senhor, possamos aprender, que através da tua palavra possamos ser renovados, possamos ser transformados, movidos pelo teu Espírito, Senhor, para sermos cristãos autênticos, cristãos que produzam frutos para a tua glória, ó Deus. Capacita-nos para isso, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor. Lembra, Senhor, que a nossa estrutura é pó. Não passa disso, Senhor Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, que na tua infinita graça nos ampare, nos ajude, nos guie, nos perdoe, nos edifique, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Amém.